As medidas de restrição de circulação para tentar que a pandemia do novo coronavírus atinja o menor número possível de pessoas no Brasil já incluem suspensão de aulas, rodízio de carros, incentivo ao trabalho em casa, cancelamento de shows e eventos, proibição de eventos com aglomeração de pessoas, entre outras medidas. Além disso, muitas pessoas que tinham hospedagem, intercâmbio e passagens aéreas compradas ficaram sem poder realizar estas viagens por conta do fechamento de fronteiras e também no medo de contaminação. E diante desses eventos, como fica o direito do consumidor? É o que você vai saber agora na edição do Especial Coronavírus. Quem está ao meu lado hoje é a Patrícia Dreyer, advogada que atua nessa área do direito do consumidor. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, muito boa tarde. Bom, como eu falei aqui na abertura, nós vivemos numa situação excepcional. Fronteiras fechadas, academias, escolas em boa parte do país não funcionam mais, comércios também, reduziram os horários. Diante dessa situação de excepcionalidade, as duas partes ali precisam também ter um bom senso para chegar a um diálogo e não judicializar essas questões de prestação de serviços e o direito do consumidor do outro lado? Com certeza, com certeza. Hoje o direito do consumidor, ele vive uma situação absolutamente inusitada. Estamos diante de um fato extraordinário, um fato imprevisível. Nós não tínhamos dimensão de como o coronavírus ia atingir a sociedade e a população brasileira. Diante dessa circunstância, fornecedores e consumidores têm que encontrar um denominador comum. O acordo será sempre a melhor saída, porque o direito do consumidor envolve, enquanto direito básico, inclusive previsto na legislação, o direito à vida, à saúde e à segurança. E, por outro lado, os fornecedores também têm o direito de prestarem seus serviços e exigirem a devida contraprestação. Mas isso deve ser feito agora de maneira absolutamente diferente. Doutora Patrícia, vamos agora às questões práticas. Paguei a escola do meu filho, pago 12 mensalidades, ou a escola, ou a academia, o curso de inglês, enfim. O serviço não será prestado, pelo menos no próximo mês, nos próximos 15 dias, a gente não sabe como vai ser. Existe alguma restituição desse valor pago? Restituição eu acredito que não, porque o serviço não será prestado nesse momento, mas o serviço deverá ser prestado oportunamente. Até porque ontem mesmo o ministro da Educação editou uma portaria, salvo melhor juízo a portaria 343, determinando e dando alternativa a todas as instituições de ensino de, excepcionalmente, substituírem algumas disciplinas que poderiam ser dadas de modo presencial pelo modo agora virtual. Independentemente disso, as instituições de ensino têm a faculdade de, enquanto suspensas as aulas, adotar agora o período de recesso, mas obrigatoriamente repor esse serviço e cumprir com a carga horária determinada nesse ano letivo. Então, o que temos nesse primeiro momento é uma suspensão do serviço, mas o serviço será efetivamente prestado. E quando ele for oportunamente prestado, aí a instituição não vai poder exigir nenhum pagamento a maior, porque o serviço será prestado num momento posterior. Bom, uma situação que tem acontecido com frequência, infelizmente, muitas pessoas que tinham viagem marcada e tem toda uma expectativa, Sim, Às vezes sim. é por motivo de férias, um passeio, e essas pessoas cancelando por medo ou por fechamento de fronteiras e outras medidas, elas estão tendo dificuldades de conseguir remarcar essas passagens, a hospedagem com as operadoras. Sim. Existe uma regra específica em caso de desistência do serviço? Ou essa também é uma medida excepcional do diálogo, do acordo entre as partes? Em situações ordinárias, se um passageiro, por exemplo, quer cancelar ou adiar uma passagem, ele tem que se submeter às regras que estão postas no ato da compra da passagem, naquelas letras pequenininhas que a gente não lê. Mas agora, diante dessa situação em que, por uma força maior, por uma situação externa, alheia inclusive à própria atividade da companhia aérea ou da companhia de ônibus ou do próprio hotel e da hospedagem, o que quer que seja, nós estamos diante de uma situação de pandemia mundial. Então as companhias aéreas têm por dever atender também a situação do consumidor. O que eu tenho visto em muitos casos é que as companhias aéreas estão dando duas possibilidades ao consumidor.
Uma delas é deixar o crédito em aberto para um momento posterior, até porque fica muito fácil provar que a passagem estava marcada exatamente para esse período da pandemia. A outra situação é o reembolso ao consumidor sem retenção de multa, porque ele não vai viajar num outro momento por absoluta impossibilidade ou porque era uma circunstância pontual, um congresso, um compromisso que ele tinha e que provavelmente não vai acontecer nesse momento. Agora, limitar os canais também, isso é complicado, porque algumas empresas estão fazendo isso somente pelo telefone ou pelo site, né? Aí não pode. Exatamente, não é possível. Por quê? Nós vamos dar canais preferenciais virtuais. Essa deve ser a conduta, por exemplo, de uma companhia aérea, até para evitar as aglomerações e o contato físico. Senão nós teríamos inúmeros passageiros comparecendo presencialmente às agências ou aeroportos para tentar remarcar uma passagem. Então, fornecer todos os canais possíveis de comunicação, seja por telefone, seja por e-mail, seja pelo próprio site da companhia aérea ou por um outro serviço, deve ser atendido e deve ser fornecido ao consumidor. Limitar essa possibilidade também seria uma violação ao direito do consumidor. Em qualquer serviço, né? Seja companhia aérea ou outras empresas. Sim. Doutora Patrícia, nós temos várias perguntas, a nossa equipe foi às ruas para ouvir os telespectadores. Vamos à primeira pergunta, é do Robson Ferreira de Melo. O Robson Ferreira tem 32 anos, é técnico em farmácia. Vamos acompanhar, vamos ver a dúvida dele. Eu gostaria de saber se o álcool em gel estiver muito caro nos estabelecimentos, onde que eu posso denunciar? Esse é um caso que tem acontecido muito em todo o país, infelizmente, né? Álcool em gel, assim, caríssimo, mais de 50%, 100%. O que ele pode fazer? Na verdade, nós temos casos em que o álcool aumentou 400% em determinados estabelecimentos. O que tem acontecido é que o PROCON tem feito já toda a fiscalização e todos os órgãos de defesa do consumidor. Eu recomendo que o primeiro órgão que ele vá denunciar é exatamente o PROCON, porque ele tem feito a fiscalização e qualquer conduta abusiva desse fornecedor pode ser multada. Esse álcool pode, inclusive, ser retido para ser vendido no mercado de consumo por um valor razoável. Pode, inclusive, o estabelecimento limitar o número de, vamos dizer assim, de produtos que o consumidor poderia adquirir. Então, por exemplo, um supermercado poderia dizer, aqui nós só vendemos um frasco de álcool em gel por consumidor. Isso é perfeitamente possível diante da situação que vivemos. Agora, colocar esse valor 100, 400% a mais é, de novo, uma conduta abusiva do fornecedor. Vamos a mais uma dúvida agora. Agora é Francimar Oliveira, 31 anos, vistoriador de imóveis. Vamos conferir a dúvida do Francimar. Se alguém estiver comprando um estoque inteiro de um produto, eu posso denunciar? O que fazer? Acho que a senhora já adiantou um pouquinho, né? Sim. Mas vamos frisar mais uma vez. O que o estabelecimento deve fazer é limitar, porque senão nós vamos ter pessoas físicas, inclusive, como a gente viu no caso dos Estados Unidos, comprando por ter a possibilidade de, comprando todo o estoque de um determinado estabelecimento e depois vendendo isso num valor abusivo, num valor absurdo. Então, eu recomendo que aí se denuncie também ao PROCON, porque aquele estabelecimento não está limitando, e também que ali na gerência ele possa entrar em contato e solicitar àquele consumidor que ele não leve, obviamente, todo o estoque de álcool em gel que aquele estabelecimento tem. Bom, a Hanna de Oliveira, que é atendente, acho que ela tem uma dúvida também nessa linha. Vamos conferir. Se alguém estiver comprando o estoque inteiro de algum produto de necessidade básica, o que eu posso fazer? Eu posso estar denunciando? Isso é um caso sensível, porque tem muita gente aí comprando máscara, né? Até o Ministério da Saúde chamou atenção. Sim. Olha, máscaras, por exemplo, só em casos que a pessoa precise mesmo, né? Ou ofereça sintomas. Às vezes as pessoas compram para prevenção. Eu só trouxe esse exemplo porque isso tem acontecido, né? E vai nessa linha mais ou menos da dúvida da Hanna. Sim, os grandes especialistas têm dito que máscaras devem ser utilizadas pelas pessoas que estão infectadas, porque elas têm sido cuidadas por outras pessoas para a gente evitar a contaminação e por quem está cuidando dessas pessoas, sem falar dos profissionais de saúde, obviamente, que estão aí atendendo
toda a população. Senão ela sai do mercado e aí quem precisa de fato não vai tem, conseguir. Daí a limitação. Exatamente. Então é absolutamente lícito, legítimo e razoável que haja essa limitação. A gente tem visto também um problema comportamental do consumidor que, apavorado, tem feito estoques e mais estoques de produtos de necessidade básica. Chamou muito a atenção quando você vai aos supermercados hoje e as pessoas estão comprando de maneira abusiva rolos de papel higiênico. Então, há também uma violação ao direito do consumidor, não talvez pelo fornecedor exclusivamente, mas também por outro consumidor. E aí, no exercício de um direito que é coletivo, nós podemos, inclusive, chamar os órgãos que defendem os direitos coletivos, como, por exemplo, órgãos que envolvam aí o direito do consumidor, como o PROCON, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou uma associação que tenha nos seus objetivos institucionais a defesa do consumidor, para que notifique aquele estabelecimento e, então, limite a aquisição desses produtos por número de consumidor. O especial Coronavírus de hoje recebe a advogada especialista em direito do consumidor, Patrícia Dreyer, e a gente está tirando as dúvidas que envolvem a Covid-19, o coronavírus e os direitos dos consumidores, né, que muitas vezes se sentem atingidos diante de preços abusivos e outras questões, né? Bom, tem um caso aqui em relação ao seguro-saúde, né? As pessoas não estão viajando porque muitas estão desmarcando passagens, mas enfim, quem está no exterior agora tem o seguro-saúde que tem uma cláusula, salvo engano, específica que garante o seguro, a negativa do atendimento àquelas pessoas que sofrem do coronavírus, tendo em vista que ele já foi declarado uma epidemia pela OMS. Isso é legal sob o ponto de vista jurídico? Sob o ponto de vista jurídico brasileiro, não, porque nós estamos numa situação absolutamente excepcional. De novo, haveria uma vedação ao acesso aos serviços de saúde e aos atendimentos necessários para evitar uma contaminação em massa, que é o que infelizmente nós temos visto e que, a depender do comportamento do consumidor e da população, a gente consegue diminuir, inibir e, certamente, com esperança, chegar até o final disso numa situação de controle. Então, como nós estamos vivendo um caso de pandemia e não somente de epidemia, o que seria em aspectos mais locais, isso também seria violar o direito do consumidor. Mas aí nós estaríamos tratando de pessoas que estão viajando, mas que contrataram esse seguro-saúde no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, se a pessoa estivesse viajando agora, por exemplo, para a Espanha, e lá nós tivéssemos uma situação de epidemia, aí o seguro-saúde poderia limitar, porque a pessoa está indo por vontade própria para um lugar de epidemia. Mas como nós estamos numa situação de absoluta pandemia e as pessoas não têm condições de voltar para suas casas, limitar o acesso aos serviços por conta disso é também uma violação. Bom, falando em viagem ao exterior, nessa linha nós temos mais uma pergunta. Vamos acompanhar agora aqui a pergunta da Beatriz Saraiva, que é estudante. Vamos ver. O comércio pode colocar limites para compras? Opa, não é a Beatriz. Quem perguntou agora se pode colocar limite nos preços, o João Fagner, instrutor, tem 34 anos. A Beatriz, ela vai perguntar daqui a pouquinho sobre viagem ao exterior. Bom, o Fagner quer saber se o governo pode colocar limite nos preços. Isso é de competência, então, do governo federal, estadual? Cada estado tem essa prerrogativa de mexer nessa questão da economia mesmo? Pode sim, especialmente esses produtos de absoluta necessidade, como são os produtos de alimentação básica, como são os produtos de limpeza, os produtos de primeira necessidade que nós dizemos. O álcool em gel, inclusive, o sabão, o papel higiênico. Se a gente chegar numa situação em que a gente não tem mais controle e aí os supermercados, os estabelecimentos começam a aumentar abusivamente, nós vamos ter não só os órgãos federais, estaduais e municipais contendo esse aumento abusivo dos preços, como também órgãos de controle multando, como é o caso do PROCON, que pode multar. Lembrando que estamos ao vivo aqui na TV Justiça com o programa especial Coronavírus.
tirando as dúvidas da população sobre o coronavírus que atinge aí a economia, o direito do consumidor, a política, né? Uma questão que atinge toda a sociedade, porque calamidade pública, inclusive, ontem o governo federal enviou uma proposta para o Congresso pedindo a declaração mesmo de uma situação de calamidade pública que o Brasil enfrenta. Ao vivo aqui na TV Justiça, também com transmissão pelo YouTube, estamos no Twitter. Vamos agora voltar para a Beatriz, né? A Beatriz, agora que eu chamei, não entrou. Agora sim, a Beatriz Saraiva, ela tem uma pergunta que vai naquela linha de viagem ao exterior. Vamos agora conferir. Se uma pessoa está no exterior e teve a passagem de volta cancelada, o que fazer? Complicado, hein? A pessoa fica lá à margem, imagina, né? Hoje, por exemplo, passou pela manhã inúmeros brasileiros que estão em países como Peru, França e que não estão conseguindo voltar para o Brasil. E não estão conseguindo exatamente porque as companhias aéreas não têm mais a disponibilidade da passagem e também as próprias nações limitaram o acesso às suas fronteiras. Essas pessoas têm que buscar os órgãos diplomáticos. Então, onde elas estão, elas têm que entrar em contato com as representações do Brasil, para que essas representações, então, consigam agora buscar essas pessoas e trazê-las para o Brasil, deixando claro que essas pessoas têm que ficar em quarentena. Bom, algumas pessoas estão tendo problemas com o pagamento de energia, conta de água, a conta não está chegando, a pessoa não consegue pagar naquele momento. Isso o quê? Isso deve haver ali uma sensibilidade do Estado nessa questão ou é uma obrigação do consumidor e não tem jeito, ele precisa se virar para pagar? Infelizmente, é uma obrigação do consumidor com relação às concessionárias, especialmente de luz e de água. O que se espera é que essas concessionárias, então, prorroguem o prazo de pagamento ou então não cobrem as multas em razão do inadimplemento. O serviço foi prestado, é devido e não há como a gente se afastar desse pagamento. O que a gente pode fazer é talvez pagar depois, porque nós estamos vendo que toda a economia foi impactada, os serviços foram impactados, os autônomos não estão tendo mais a mesma renda, obviamente, então eles não vão ter condições também de lá na outra ponta da cadeia de consumo pagar essas concessionárias em tempo ou de maneira adimplente na data inicialmente contratada. O que é razoável, portanto, é que essas concessionárias, então, assim como estão fazendo os bancos, deem uma espécie de moratória. Bom, para a gente finalizar rapidinho, uma dica para quem se sentiu lesado ou quer resolver qualquer problema e não está conseguindo, está tendo impasse com a empresa, enfim, por favor. A dica que eu posso dar nesse momento é negocie. Todos nós estamos vivendo a pandemia e estamos atingidos por ela. Então, todos nós devemos estar agora empáticos à situação do outro, preocupados com uma situação que é coletiva, que é de saúde pública e que diz respeito a toda a nação indistintamente. Todos nós fomos atingidos, independentemente da condição em que vivemos. Dessa forma, a solução é tentar negociar com o próprio fornecedor. Não sendo possível, é buscar o judiciário. Nós já começamos a ter algumas decisões judiciais que estão privilegiando o direito do consumidor que tentou negociar e que não teve essa possibilidade diante do fornecedor. Então, não sendo possível extrajudicialmente, administrativamente... O que é sempre melhor, né? A conciliação, claro. Com toda certeza, o caminho é buscar o judiciário para tutelar os seus interesses. Doutora Patrícia Dreyer, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. Eu que agradeço. Excelentes orientações. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço. Muito boa tarde. Eu agradeço também a sua audiência em mais uma edição do Especial Coronavírus. Até a próxima.